Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Histórias de Sucesso. E como eu sempre trago pessoas especiais, hoje não podia ser diferente. Hoje eu estou aqui com a Loridana, ela é empreendedora, mãe do Isaac, de um garoto espetacular que eu tive a oportunidade de conhecer. E nós nos conhecemos no evento de network, eu fiz o convite e ela prontamente aceitou vir aqui compartilhar as histórias de sucesso, de superação da vida dela para inspirar você. Loridana, seja muito bem-vinda. Ai, obrigada. É uma honra, né? Esse convite eu não podia dizer não. E obrigado por elogiar meu filho. Realmente, a gente luta para sempre eles serem melhores do que a gente, né? Então, quando eu escuto isso, o coração da mãe fica como... É bom, né? É muito bom. O menino 10, gostei de conhecer ele, da gente fazer aquela interação lá no evento, foi muito bacana. E olha, você vê, através dele fez a nossa conexão e hoje estamos aqui, né? E, Laura, eu queria começar com uma pergunta que eu sempre começo aqui. Eu queria saber para você, qual é a sua definição de sucesso? Nossa, eu gosto dessa pergunta porque muita gente eu vejo em alguns cantos são técnicos, né? Mas, assim, para mim, sucesso é eu ter saúde, eu dar o melhor para os meus filhos, eu ter Deus em primeiro lugar na minha vida, porque realmente Ele nos escolheu antes do ventre da nossa mãe. Ele nos separou para Ele. Então, se hoje nós estamos aqui depois de uma pancada da pandemia, é porque Ele tem um propósito na nossa vida, né? E graças a Deus, tá meus filhos. Então, isso para mim é sucesso. Acordar a cada manhã e ter a certeza da misericórdia dele que se renovou. Eu estar respirando, ver meus filhos respirando ali. Então, estarmos com saúde, para mim, isso é sucesso. Uau, realmente, uma boa definição de sucesso. Realmente, acho que isso que é as coisas que realmente importam, né? Porque em determinadas fases da vida a gente vai ambicionar, buscar algumas coisas, mas isso é o que realmente importa, né? Nós estarmos bem e a família estar bem. Com realmente certeza. É sucesso. Antes da gente entrar no nosso tema aqui, que é empreendedorismo, Certo. como você começou, eu queria saber de onde você é, como que você veio parar aqui. Traz esse panorama pra gente, por favor. Trago, com certeza. Eu sou de Manaus, Amazonas, Brasil. Ó, Manaus aqui na área. Eu vim parar aqui na verdade, eu moro em Barueri, né? Então, eu vim parar em São Paulo, porque eu trabalhava numa empresa home office, como vendedora. E aí, eu comecei a bater a meta, mais do que os outros, eu comecei a treinar uma equipe do comercial. E essa equipe, quando eu comecei a treinar no mesmo dia, se fizesse o que eu falava, direcionasse tudo, tinha resultado. E aí, a liderança viu que eu estava fazendo isso de casa e disse, não, então eu quero ela aqui presencial. E aí, lançaram, né, a proposta, eu peguei e orei, falei com meus filhos, porque para onde eu vou, eu levo eles, né? Sou mãe solo, então eu não deixo meus peixinhos em canto nenhum, não. Tem que estar comigo. E aí, o pessoal da empresa lançaram a proposta de vem pra cá, pode vir com teus filhos, a gente paga o aluguel, o primeiro e segundo mês, e eles compraram realmente tudo de dentro da casa, geladeira, fogão, alimento. A gente chegou aqui no Natal, antes do Natal, dia 14... 25 para 26? Não, 2023. De 23 para 24? Nossa! Nós chegamos, eu acho que dia 14 ou 17, eu não lembro exatamente. E aí, eles realmente compraram tudo, não deixaram faltar nada pra gente. E eu comecei a trabalhar presencial, treinar o comercial já presencial. Então, foi essa empresa... Pode falar o nome da empresa? Pode. Tá. O nome da empresa é Next Academy. Realmente é uma das maiores academias de futebol do Brasil. Tem parceria com Europa, Estados Unidos, essas coisas. E aí eu amei o projeto porque eu amo esporte. Eu sou ex-atleta de futebol, mesmo sendo pequenininha, uma zagueira do caramba aqui, ó. Zagueirona e lateral direita aqui, tá? Olha só como a gente vai descobrindo as coisas. E ninguém passava fácil, não. A pessoa não tem tamanho, mas as perninhas curtinhas fazia efeito. Não, fazia. E aí, como eu sempre gostei de esporte...
Eu vi o projeto deles, trabalha com atletas até 23 anos, porque pode ir para fora do país, concorrendo a vaga até de bolsa de 100%, vários conseguem, e aí entra já direto numa faculdade. Então, é a única academia que faz isso. Quando eu vi isso, aí eu pirei, me apaixonei, e eu vim para São Paulo por causa disso. Ah, olha, então quero entender mais essa história aí. A gente vai falar de empreender, que eu sei que você empreende agora, mas eu queria entender mais essa história. Você começou lá como CLT, nessa empresa? Não, tudo PJ, home office. Lá era PJ, home em Manaus. office. Comecei em Manaus. Mas como que você office. fazia esse treinamento, que se destacou, que eles te chamaram? Como que era esse processo? Totalmente online. A gente se reunia todo dia de 8 às 9 da manhã. Dependendo da equipe, eu marcava também de 9 às 10. E aí eu ia fazendo treinamento e qualquer dúvida a pessoa tirava dúvida comigo. Eu entrava com ela na call junto com a pessoa ou falava por telefone. Então, eu conseguia administrar tudo. Essa empresa, ela cresce por ser home office, não é presencial. Só que o escritório é em Alphaville. E aí, no escritório, tem várias pessoas que eles trazem. Quem se destaca, ele traz para cá. Ah, e quem não se destaca, não tem oportunidade? Tem sim, de vir, de sentir energia, porque às vezes é só isso que falta para você crescer e se desenvolver. Então, eu consegui fazer do mesmo jeito que eu fui treinada, home office, online, em call, essas coisas, eu aprendi e fui fazer com o pessoal. E essa equipe comercial para vender, qual é o tipo de produto que essa empresa, que esses vendedores traz para a empresa? Certo. Na verdade, qual é o tipo de produto que eles ofertam? Tá. Passar pela... A gente não é peneira. Eu esqueci o nome agora, mas enfim. Mas como se fosse uma peneira. Como se fosse uma peneira. Pelo funil. Uma seletiva. Seletiva. O que acontece? O atleta entra em contato dizendo que tem interesse e se ele, por mais que seja de maior, mas depende do pai e a mãe, o pai e a mãe também tem que entrar na cal. Os de menor já tem que entrar mesmo, porque tem todo um contrato, tudinho. Então, eles pagam uma taxa para participar da seletiva. Eles, na seletiva, tem olheiro, eles estão sendo avaliados em tudo, desde a hora que chegam. Comportamento, se estão com brincadeirinha besta, se dentro do campo estão se alterando, ficando com raiva, essas coisas. Aí eles são avaliados desde o momento emocional deles, ok? Até dentro de campo. Habilidade em campo. Tudo isso é avaliado por 5, 6 pessoas. Então, aí no final, eles pegam, fazem a avaliação e depois de uma semana, marca para dar o feedback para os pais. E aí, se a pessoa, eu sou de maior, eu trabalho e tal, vai ser só para ele. Se ele é casado, a esposa tem que estar junto. Porque o sonho dele pode ser que a esposa não apoie. Então, se ele passa na seletiva para fazer parte do grupo da Next Academy e a esposa não apoia, vai dar conflito, atrito. Então, é o sonho dele, ninguém sabe se é da esposa, né? Olha, então, aí tem a devolutiva. O que aconteceu? O seu filho tá bom nisso daqui não tá, passou nisso daqui não, mas a gente consegue fazer uma adaptação, aí ele pega e faz parte da Next Academy, quem é aprovado e quer dar continuidade, e aí tem treino em todo o Brasil. Tem Next Academy em todo o Brasil. Olha, que não é um projeto aqui. Só em São Paulo, no estado de São Paulo, hoje eu não sei mais, tá? Porque já faz um tempo que eu não tô lá. Mas eram, quando eu ainda estava, 32 polos. Só aqui em São Paulo. E eles não é uma academia que tem um campo, tem isso, tem aquilo. Não é, tem parceiros. Então, por exemplo, eles pegam o campo... emprestado ou alugam, né? Um exemplo, do Barueri, eles alugam e tal. Isso. E aí, quem vai participar da seletiva vai para o campo tal, na data tal. Entendeu? E aí, tem que levar documento, assinar, enfim. Então, assim, por isso eles têm polo em todo o Brasil. E até em Manaus tem polo, porque tem gente que diz, ai, mas Manaus é distante. É assim... eu tiro o chapéu para os amazonenses. Tem gente que viaja 4 horas de barco. Tem gente que viaja 5, 6 dias de barco para participar da seletiva. Para participar da seletiva. Tô te falando. Eu amo o meu Amazonas. Eles viajam de barco para ir fazer a seletiva em Manaus para poder ver se são aprovados. E já teve gente do Amazonas que já está fora do país. Foi aprovado. E aí o projeto... é de
de 6... Gente, eu não sei mais se é 6 ou 7 anos, tá? Até 23. Isso. A partir de 6 ou 7 então, é um projeto muito grandioso que eu amo mesmo, mas eu tive outros objetivos e aí eu andei mais diferente. Mas que legal, hein? Parabéns, porque por você ter vindo para cá, porque eles viram valor em você, né? Em estar aqui, te proporcionou a casa com tudo esse... Olha, muito bacana, muito bacana. Aí, esse foi um empreendimento. Agora você empreende em outra área. Hoje como que é isso, Lauren? É isso mesmo. Na verdade, eu comecei a empreender, se você for colocar, tem gente que discrimina a função de vendedor, mas eu sou vendedora nata e eu amo vender, né? Só de eu estar falando dá para se perceber, né? O pessoal fala, isso é explícito. Então, assim, eu comecei com 17 anos, o meu pai em Manaus, as coisas são muito caras por ser distante. Sim. Né? As coisas a gente custo não logístico, tem, né? A gente não tem acesso como aqui. Lá em Manaus, só para você ter noção, a gente não tem como ir de ônibus. A gente tem que ir, se quiser ir de carro, ônibus, até Porto Velho ou Pará, Belém, Pará, e de lá pegar navio ou avião. Então, sai daqui de São Paulo, direto de avião, de qualquer lugar. Então, as passagens são mais caras, porque é mais distante. Então, qualquer coisa lá é mais caro. Então, o que o meu pai fez? Ele comprou, ia em Fortaleza, comprava bolsa, sapato, cinto, tudo da Couro Fino, porque na época Couro Fino era o auge. Né? Hoje eu tô com 45 anos, então 17 anos tem um caminho aí. E aí eu ia na casa dos amigos, amigo indicava para outro, eu indicava para outro, e eu comecei a vender assim. Disso eu comecei a gostar. E aí, dos sapatos, bolsa, essas coisas, virou lingerie, virou cosmético, virou joias. O que você imaginar que não fosse ilícito, eu já vendi. Já vendia. Já. E aí, depois, o negócio começa a mudar, porque tudo tem roupagem nova. Ah, mas não tinha internet, não tinha mais tudo, vai se renovando. Sim, sim. E aí, eu comecei a trabalhar depois com... ornamentação de festa com balão, com um centro de mesa. Quando lançou EVA, homem, tu não tem noção, eu fazia graça com EVA. Painel grande, painel pequeno. E aí a gente começa a investir, não tem para onde correr. Até que veio a oportunidade de eu ter lanchonete, eu tive 2 lanchonetes. Olha, a mulher é empreendedora mesmo. E amo cozinhar. Então, na lanchonete tinha lá em Manaus, a gente tem a cultura de tomar sopa, caldo, sopa de feijão, sopa de legumes, sopa com carne. Aqui não tem. Pelo menos eu não vejo isso. Até tem, mas não é uma cultura. Eu mas vejo assim, pessoal... na época de junho, tem os caldos, no alguns frio, lugares né? que tem. Agora imagina, gente, Manaus é quente. Sabe o que a gente fala? Que Deus coloca a gente tudo dentro de um saco, assim, ó, fechadinho. Aí, do nada, assim, ele diz, não, esse povo vai respirar. Aí, Deus manda uma chuvinha. Aí, ele abre o saco, a gente respira, fecha de novo. É assim que é Manaus. O clima de Manaus é assim, não é mentira. Tem muita gente que pergunta, é verdade? É verdade, sim. É assim o nosso clima. Então, imagina, mesmo o clima quente, nós temos a cultura de tomar sopa. Tem casa de sopa de tudo quanto é jeito, de camarão, de tudo que você imaginar. Nossa, o povo soa. Tem umas horas, toma sopa no calor. Tem self-service, tem já pronta, você faz o que você quer. E nós temos essa cultura. Então, na lanchonete, até sopa tinha. Entendeu? Olha, que e aí o negócio foi andando, depois eu me mudei para Fortaleza, porque o meu ex-marido era cearense, estava em Manaus há 9 anos, pediu pra gente morar lá em Fortaleza, fui, casei em Fortaleza e tudo. E aí lá eu montei uma gráfica rápida. Já mudei. Olha, aí foi lançamento... De lanchonete para gráfica rápida. Imagina. Aí já foi lançamento de personalizado, blusa personalizada, sandália, caneca, almofada, travesseiro, eu não sei como chama, gente. Cada canto é uma cultura, tá? Então tem nome diferente, eu apanho por aqui de vez em quando. E aí eu comecei a trabalhar com isso. Depois eu voltei para Manaus, e aí quando eu voltei para Manaus, eu montei outra lanchonete, porque realmente lá eu já sei como trabalhar em relação a isso. Já conhecia os trâmites, já tinha o jeito certo de trabalhar, sabia o que funcionava. Com certeza, a gente sabe, né? Quando a gente está nesse meio, se inova, faz um negócio diferente ali, outro aqui, mas o basicão bem feito dá super certo. Em qualquer área, né? Não é só nisso.
E aí, depois disso, voltei a trabalhar com bolo, sou boleira também. Comecei a trabalhar com sobremesa, com doces, gourmet e tudo. E eu sempre falo, quando a gente quer, a gente dá um jeito. Quando nós somos mãe, é obrigação a gente dar jeito. Não é só querer, é obrigação. Porque se você não faz, o seu filho vai padecer pela sua não decisão. Então, a decisão é sua. Então, somos obrigados a dar o melhor para eles. Eles não pediram para estar aqui na Terra. Ponto. Né? Exatamente. E aí a gente vai se desenvolvendo. Então, conclusão, eu sempre lidei com pessoas. Sempre falei com pessoas. E aí, sou formada também, eu sou jornalista formada, trabalhei muito tempo na minha área. Trabalhei muito tempo na minha área, produzindo programas de TV, sou cinegrafista, Olha, a mulher, tô impressionada com você. Eu editava vídeos, fazia propaganda de empresas, então, assim... a gente aprende um pouco de tudo, a gente se reinventa com o conhecimento que a gente tem. E aí eu sempre digo, quando alguém diz assim, então tu sabe de tudo. Eu não sei de tudo, mas um pouco de tudo que eu me dediquei, eu sei. E o conhecimento que eu tenho, ninguém vai tirar de mim. E isso não é o ego falando, isso é a realidade nas nossas vidas. O pouquinho que você sabe de como fazer um café diferente, é o conhecimento que tu tem, ninguém vai tirar de ti. Então, junta com outro pouquinho, você vai ver como dá um monte. Pode ter certeza disso. E aí veio pandemia. Quando chegou a pandemia, a mesma coisa que todo mundo passou, eu passei. Perdi na mesma semana, numa terça-feira, minha avó, sexta-feira, meu tio. Meu pai pega Covid e eu vou cuidar do meu pai. Fiquei sem ver meus filhos. Só falava com meus filhos de longe, fazia comida sem eles poderem chegar perto de mim. Então, assim, como tinha muito remédio para tomar, eu dormia em cima da mesa para poder olhar meus filhos, saber o que estava acontecendo. Foi uma loucura. Na mesma semana, tudo assim... E aí eu peguei e comecei a estudar sobre social media. O que é social media? O que é ser social média? O que é isso? Né? E aí eu comecei a estudar. Mas isso, só para eu entender a linha do tempo aqui. Quando você começou a estudar social media, você já estava na empresa a qual você veio para cá? Foi depois? Não, como foi que antes. foi? Foi antes ainda. Então antes de entrar na empresa, você já começou a estudar sobre social media. Comprei um curso. Antes de você falar sobre social media, você que está nos acompanhando, olha essa mulher, quanta história, quanta coisa boa tem aqui. E você ainda não está seguindo o nosso canal. Segue aí o canal, clica no sininho, deixa o seu comentário o que você está achando dessa história incrível dessa mulher. E o mais importante, compartilha esse vídeo com outras pessoas para que eles também possam se inspirar através das histórias dessa nossa convidada especial aqui. E aí, começou a estudar sobre a social media. Adoro isso, antes de concluir aí o que eu vou falar, mas eu adoro isso. Sabe por quê? Porque muita gente é egoísta. Muita gente diz assim, eu não vou compartilhar porque ele quer crescer. Só que quando ele cresce, você compartilha, você está fazendo outras pessoas crescer e você está crescendo com conhecimento, mas tem que colocar em prática também. Então, ajuda sempre. Só de clicar, você ajuda ele crescer, outras pessoas se desenvolverem e aprenderem também, porque esse homem aqui tem muito a ensinar também. Ele tem que ser entrevistado também. Qualquer dia, quem sabe vai estar ao contrário aqui, hein? Podemos combinar. Olha aí, tá vendo? Tá vendo? Voltando à social media. Aí eu estudei, fiz o curso de social media. Antes disso, só para vocês entenderem, tem um parêntese bem grande. Meus filhos são jiu-jiteiros. E a minha filha é campeã na categoria dela no Amazonas. Uau, que legal. E aí, o que aconteceu? Nós tivemos a oportunidade de ir para o México para eles competirem lá. E eles são campeões no México. No México tem certificado, tem tudo, legal. Tá? Cada um na sua categoria, cada um ganhou uma coisa diferente. E aí, eu fui para o México. Passamos quase um ano morando no México. E aí, nesse tempo do México, eu comecei a estudar como social media, né? Fazer curso, entender o que era isso. Tinha gente que chamava de assistente virtual. E aí, depois, assistente virtual já foi aquela que foi olhar a parte técnica mesmo, mais administrativa. Mas logo no início era uma muvuca de informações. E aí eu comecei a estudar lá. E voltei para Manaus. Quando eu voltei para Manaus, né, voltei para o Brasil, aí eu aprofundei e comecei a trabalhar numa agência. Nessa agência, eu trabalhava para 15 clientes aqui em São Paulo, 12 no Rio.
e 2 de em Manaus. Minas Gerais. Olha que interessante, preste atenção nisso aqui. De Manaus, você trabalhava para 10 clientes em São Paulo e 15 clientes... 15 em São Paulo, 12 no Rio e 2 em Minas Gerais, pela agência. Olha o poder do digital. Você, de um lugar do país, você trabalha para vários outros da sua casa. Olha que interessante isso. Então, pega esse código aí. Outro código. Eu consegui entrar nessa agência porque o curso que eu fiz, eu me destaquei. E a pessoa, que é a Bruna Monteiro, me indicou para a agência que ela é sócia. Não sei se é hoje, mas ela era sócia. Então, quando eu voltei para Manaus, eu já estava trabalhando nisso. Entendeu? E aí veio a oportunidade da Next Academy. Eu uni o útil ao agradável. Eu já trabalho de longe, já falo com pessoas, já sei o que eu tenho que fazer. Então, eu vou unir o útil ao agradável, eu vou ganhar uma renda extra aqui. Eu entrei na Next Academy por uma renda extra. Olha entendeu? Só. E o negócio te mudou de estado. Cresceu numa proporção, porque eu já trabalhava com vender dos 17. Então... Venda já estava no seu... Já no sangue, na veia. E aí, deu esse boom e eu peguei e disse, olha, por enquanto eu vou ficar afastada das redes sociais, eu não quero mais nesse momento e vou voltar para a área de venda que eu amo. Olha para você ver, eu quero que você continue essa história aí, mas se você observar, as pessoas que são bem-sucedidas e têm sucesso, eu fiz um estudo e eu elenquei algumas habilidades que é essencial que a pessoa que quer ser bem-sucedida, quer ter sucesso, precisa ter. Eu já identifiquei algumas delas em você. Não sei as outras, mas pelo que você me contou, acho que 3 delas eu já identifiquei. Só falta uma, que eu digo que é o CDL.V. Que é a comunicação. Eu vi que você se comunica bem, você tem uma oratória boa, você sabe passar a mensagem, tem tranquilidade graças ao meu bom transmitir Deus, a mensagem. Isso então essa dom, nós temos, você também tem. Essa habilidade eu identifiquei em você. O D, que eu digo que é de disciplina, fazer o que precisa ser feito durante o tempo necessário que precisa ser feito. Sim. Aí isso a gente precisa conversar mais para a gente entender o quanto você tem dessa habilidade. Liderança, né? Ser líder, já falou, porque você, através do online, se destacou liderando outras pessoas ao ponto de ser chamada para cá. E vendas, CDL.V. É uma boa vendedora. Então, é uma grande possibilidade de se tornar uma milionária em alguns anos, hein, Loridana? Porque essas habilidades estão nas pessoas que têm sucesso, que se destacam financeiramente, que evoluem. Saber se comunicar, ter disciplina, saber liderar e ser boa com vendas. E você está demonstrando isso aqui. Muito bacana. Que legal, fico feliz por isso. Aí, você estava falando da transição. Sim. Você juntou o útil ao agradável, mas viu essa oportunidade, deixa eu desenvolver o que eu já sou boa. Foi para Next, e aí? Aí eu voltei para Next, mas, gente, deixa eu deixar uma coisa bem clara. No meio disso tudo tem o vale. No meio disso tudo tem o deserto. Nada aqui, um moranguinho bonito, não. Não é assim, não. Todo mundo tem o seu processo e tudo na nossa vida é processo. Processo para você sair da adolescência e ser jovem, processo da juventude para a vida adulta, processo quando você é mãe, processo quando você é mãe de novo, processo quando você está em uma empresa, vai para outra empresa. O Robson não chegou aqui de qualquer forma. O Robson estudou, se preparou, teve o processo dele, pode ter sido no deserto, na hora que ele precisava de um copo com água e ninguém ajudou e eu preciso disso, e vai se reinventando. Então, eu não estou colocando isso aqui como flores, nem morango. Eu estou contando minha trajetória empreendedora e que começou com 17 anos em relação à venda. Ok? Só para deixar bem claro. Não pense que tudo acontece do dia para a noite. Não. Basta uma palavra. Deus criou tudo com uma palavra, o Senhor. E Ele pode dar uma palavra e mudar a minha vida agora. 180 graus. Acabou. Mas tem o processo. Tá? Só para deixar claro. Para tudo vai ter o processo. tudo, né? Tudo na nossa vida. E tem que respeitar esse processo. Quando você fala aí de processo, a gente já vai voltar para você concluir a parte, mas eu acho que é legal a gente trazer isso para quem está nos acompanhando,
Uma história que eu gosto muito da Bíblia é a história de José. Eu sou fascinado pela história de José. Porque falar que ele ia ser governador do Egito seria muito bom. José, você vai ser o governador do Egito. Muito bom. Só que Jesus agora... falou em sonho, hein? Só que agora tem o processo. Você vai ser jogado no buraco, você vai ser caluniado, você vai ser traído pelos seus irmãos, você vai para a prisão. Meu, isso daí eu não quero. Não, mas para chegar lá tem isso aqui. E na minha, na sua vida, não é diferente. Então temos que respeitar esses processos, estarmos firmados na rocha, que é Deus, para que possamos passar esses processos e chegarmos à glória, aquilo que Deus tem para nós, né? Com certeza. Do mesmo jeito que o povo de Israel, escolhido por Deus porque foi uma aliança com os antepassados deles, Abraão, Isaac, Jacó, ou Israel, porque depois o nome dele mudou. Mas mesmo o povo no Egito adorando imagens, outros deuses, se revoltando, se rebelando, Deus, o nosso Senhor, sempre lembrava da aliança que ele fez com os antepassados. Ele não quebra aliança. Então, o processo também de Jacó foi um negócio lindo e maravilhoso. Só ele sabe o que ele passou. Só ele sabe. E se Deus mostrar isso na palavra, já foi mostrando que nós também temos o nosso processo. Temos o deserto, que nem água jorra da pedra, né? Temos o processo, mas não podemos parar. Não posso dizer que nada aconteceu comigo, porque até em depressão eu entrei. Mas Deus me sustentou e eu estou aqui hoje. Então, assim, ela é certinha, ela é intacta, não sou não, filho. Tem meu processo, tudo que você imaginar que uma pessoa pode passar, eu já passei. Mas eu tenho a certeza, como o Robson falou, eu tenho um Deus. Além dele estar na minha frente, abrindo o caminho, ele está comigo. E ele que me sustenta. E se não fosse Deus, eu não teria saído da depressão, não, gente. Eu falo com todas as letras, porque ninguém sabia que eu estava em depressão, a não ser meus filhos. Eles eram pequenos, a minha filha tinha 9 anos, são 7 anos de diferença, 10, 11, sei lá, ela tinha. Meu filho devia ter 3, 4 anos. E ninguém sabia porque eu não abri a boca e não fui atrás de profissional. Tô errada? Sim, porque Deus capacita o homem. Se Deus capacitou o homem para ser psicólogo, psiquiatra, psicanalista, que hoje, né, tem muitos, é porque nós precisamos. Sim. Senão ele não capacitava. Eu digo que os milagres que acontecem na Terra hoje, Deus não vem aqui para fazer. Não. Ele usa pessoas para ser milagres na vida de outras pessoas. Com certeza. Ele capacita os improváveis. Isso. Ele usou uma mula para falar, filho. Se ele usou uma mula, ele usa uma mesa, ele usa quem ele quer para falar, para direcionar, para ensinar, para mostrar onde a gente tem que ir. Agora, quem tem que estar mergulhado no Senhor, com a visão espiritual estendida através dele, porque a nossa capacidade vem dele, e os ouvidos expandidos para escutar a voz dele e o principal, obedecer. Cara, não é só escutar e ver. Quem dera que fosse só escutar e ver, Robson. Ia ser muito bom, mas não é. A gente tem que obedecer. E quando a gente obedece, a gente abre mão das nossas coisas. Só que nós temos culturas. É a mesma coisa. Para eu sair de perto da minha família, quando eu casei, foi um parto. Eu larguei toda a minha família em Manaus, gente. Mas se eu não tivesse dado esse passo, eu não estaria aqui hoje, não. Porque a nossa família é muito unida. A minha família é muito unida. Cada um tem a sua família, cada um tem sua coisa. Mas se eu disser assim, o Isaac, vou usar o Isaac porque você falou dele. O Isaac está com dor de cabeça. A minha mãe aparece, minhas irmãs aparecem, meus tios por parte de mãe, minhas tias aparecem. Porque a minha família, desde a família da minha mãe, ensinou a gente a ser muito unido. Do meu pai não é assim, não. Mas se a gente precisar e chamar, eles vêm. Mas o da minha mãe já é espontâneo. Então, eu cresci vendo isso. Entendeu? E isso faz uma diferença tremenda na sua vida. Com certeza. Mas eu vou voltar, que senão a gente vai ficar só falando de Bíblia aqui, porque isso é algo que... É gostoso, né? É bom de falar, né? A gente gosta, né? Nosso Deus, nosso Senhor, enfim. É maravilhoso viver com Ele. Mas então, vamos voltar lá foi esse parêntese para o pessoal entender que não é nada... Tem um processo. A Mil Maravilhas tem um processo. Show. Para a parte da Nexo. Você começou a estudar, começou a fazer o projeto com uma agência que você atendia São Paulo. Da Next não. Isso daí foi como social media. Não, você estava no projeto de social media, onde você começou a atender o pessoal de São Paulo, do Rio de Janeiro e 2 de Minas Gerais. De Minas Gerais.
E aí apareceu a oportunidade da Nexus, aí você começou a unir os dois, mas depois resolveu ir para a parte comercial, que é o seu forte. Beleza, nós e não estávamos foi pelo aí. dinheiro, tá? E não foi pelo dinheiro. Porque muitas vezes a gente se deixa ser enganado por causa do dinheiro. Só que o dinheiro não é o nosso Deus e eu não permito isso na minha vida. Não é. Quem é o meu Deus, o meu Senhor, Jesus Cristo, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, quando você foca no dinheiro, no que você vai ter ali, lá na frente não vai dar certo. Não vai fluir. Não vai. No início pode até acontecer. Não estou dizendo que não vai. Mas uma hora o parêntese vai vir ao outro lado e vai fechar. Então, eu vi realmente porque era o que eu gostava. Eu ia lidar com pessoas. Eu falo sobre algo que eu amo. É o sonho de muita criança na minha época. Se a gente sonhasse em jogar fora, é porque... Vou usar umas palavras chula aqui, hein? Desculpa, gente. É porque é machuda. É homossexual. É porque tá dando para todo mundo, por isso conseguiu vaga. Eu sempre escutei falarem essas coisas. Hoje é diferente. Futebol feminino não é a mesma coisa do masculino, mas não tem oportunidade. Antigamente não tinha. E aí, como era algo que eu gostava, olha, uni de novo útil ao agradável. Amava esporte, amo até hoje. E aí veio a parte das vendas, comunicação, tá com outras pessoas. Então, aí eu cheguei até aqui, fiquei no projeto, depois eu disse, cara, eu quero outras coisas. Quero viver novas experiências. Eu estou aqui em Barueri, eu estou vendo outras coisas, um mundo de oportunidade. A visão expandiu. A visão expandiu até porque, assim, nossa Manaus, Amazonas Brasil é lindo, é maravilhoso. Eu sou guia turístico lá porque eu sou missionária. Então, os missionários que chegam lá, eu levo em qualquer lugar que você quiser, eu apresento o meu Amazonas para você, minha Manaus. Eu amo de paixão mesmo. Então, quando ia algum missionário de fora, eu mostrava. E quando você chega em outro lugar, que é outra cultura, outras coisas, até quando um missionário ia lá, eu dizia, nossa, sério que tem isso em tal canto? Sério que você fala isso? Por quê? Porque a gente só sabe o que está na televisão. É só o que eles querem mostrar. Você só sabe de Manaus, do Amazonas, o que o pessoal mostra pra você. É verdade. Eu só sei o que acontece no Rio, porque o pessoal põe, entendeu? É verdade. E aí, você fica com aquela imagem do que tem ali. Então, ninguém vai lá na TV e diz assim, você sabia que você pode empreender sem você investir dinheiro, mesmo que investindo pouco, porque você pode ter parceria? Isso aqui é uma parceria. É o teu conhecimento com o meu. E a gente pode se unir, olha, eu não tenho dinheiro, vamos atrás de alguém para investir? Quanto que seria? Só que a gente chega, a pessoa já tem um projeto, a gente está aqui no podcast, quero fazer um podcast. Poxa, eu não tenho dinheiro para montar a estrutura. Então, nós estamos nessa estrutura porque encontramos alguém que tem a estrutura, que é a ferramenta que a gente precisa. Então, eu consegui entender isso quando eu cheguei aqui. Só que isso quando eu saí de dentro da Next. Porque como eu estava na Next, meu mundo era aquele. Exato. Era ajudar os atletas a realizarem o sonho deles, falar para os pais, cara, se teu filho agora, você é pai, assim como eu sou mãe, se seu filho agora, sua filha, vou colocar a mais velha, pelo amor de Deus, o Senhor está repreendido, adoecer, precisa agora de 10 mil. Você tem 30 minutos para conseguir 10 mil para ela fazer uma cirurgia. Que tu vai fazer, Robson? Tu vai conseguir os 10 mil. Não interessa se tu vai vender tua roupa, se tu vai pedir emprestado. Não interessa. Tu só não vai, porque eu conheço tua integridade, tu só não vai pelos meios que não são bons. Ilícitos, né? Ilícitos você não vai. Mas o que é bom, você vai correr atrás. Eu sou assim. Mas por que pro sonho do nosso filho a gente não faz isso, cara? É verdade. Isso me revoltava de uma maneira que você não tem noção. E eu comecei a ter de verdade, por causa disso, problema de pressão dentro da Next. Porque a criança era aprovada, o menino jogava muito, tinha... Claro, técnica, desenvolvimento, essas coisas tem tudo lá dentro. Você vai desenvolver. Né? Junto disso tem o curso da WhatsApp do Flávio Augusto. Flávio Augusto é sócio, filho. A criança aprende inglês dentro da plataforma. Ela só tem 7 anos, não importa, ela já vai aprendendo. Apareceu uma oportunidade, ela vai. Teve criança que foi para fora. O pai foi porque a criança ganhou bolsa em uma escola e eles investem no pai para poder ele ter um trabalho, para poder manter a criança lá. Entendeu? O pessoal pensa que é só quem vai para a faculdade, não é não. Só que muitos pais
não tem essa visão. Eu também não tinha. Não julgo, não. Porque é a cultura. Aquele negócio. Quando você muda de ambiente, você conecta com outras pessoas, você tem novas ideias. Perfeito. Essas novas ideias, novas ações, de novas ações, novos resultados. Né? Só que aí a gente volta novamente para a Bíblia. Saia da tua terra e vai para a terra que eu te mostrarei. Então, quando você só está naquele meio, por mais que seja bom, que a família seja... É aquele meio. E você enxerga aquela realidade. Sim. Porque o mundo que a gente vê não é a realidade. É a realidade de acordo com aquilo que a gente vê. Agora, quando você expande a sua mentalidade, mudando de ambiente, conhecendo outras pessoas, tendo outras visões, você expande. Pô, não tinha possibilidade. Você trouxe o exemplo do podcast. Na minha mente, lá no começo, não tinha possibilidade desse podcast acontecer. Não, mas espera aí. Eu quero fazer. Como que eu vou? Aí conecta com pessoa, entende e tal. E hoje nós estamos aqui, esse deve ser o 35º, 37º episódio que está acontecendo. Mas eu tive que sair à procura, tive que ir à busca. Agora, se eu ficasse só esperando chegar a mim, não aconteceria. Né? E isso é tão sério porque é cultura. A gente é ensinado a isso. E eu tenho que respeitar. Eu não julgo e não falo de ninguém em relação a isso, porque eu tenho que respeitar, porque um dia eu também estava nessa cultura. Eu entendia que eu tinha que trabalhar, estudar para fazer concurso, fazer faculdade, senão eu não ia viver, se não isso, se não a vida. Ensinado. E aí, tu imagina, o teu filho passou, foi aprovado, tem um curso de inglês lá dentro, tem oportunidade de ir para a Europa, tem gente que joga na Suíça. Cara, é um negócio muito maravilhoso. Muito e eu digo porque eu conheço desde o dono, sócios, o Iali Oliveira fica lá no escritório com a gente e ensina a gente, como o Lucas Procópio também, eles ensinam a gente o que eles vivem. Todo dia você tem treinamento e você suga direto na fonte. Se eles estão lá, é porque eles já passaram pelo processo, então pelo caminho já passaram. E você tem que sugar o que eles te dão a oportunidade de aprender direto com eles. E aí um pai e uma mãe não tem, dependendo da cultura, não tem essa visão. E aí eu comecei a adoecer, porque eu ficava louca que eu olhava o meu filho e a minha filha tiveram a oportunidade de ir para o México. Meus filhos falam espanhol fluente, eu não, porque eu não saía de casa, porque eu comecei a fazer o curso de social media e tal, mas ninguém me engana mais não, porque quando eu cheguei lá me enganaram em dinheiro, hein? Mas ninguém me engana mais não. E aí, Robson, meus filhos tiveram essa oportunidade, eu fiz uma loucura. Me arrependo? Não me arrependo. Já me arrependi também, não. Mas eu vendi minha casa para ir. Porque eu tinha que dar oportunidade para eles que eu não tive. Na minha época, esporte não tinha a oportunidade que tem hoje. E fora que é jiu-jitsu. Ai, jiu-jitsu é isso, jiu-jitsu é aquilo. Cara, é uma disciplina caramba. O menino aprende a ser homem, a menina aprende a ser mulher. O homem tem que deixar a mulher passar, entrar no tatame primeiro. Tem que respeitar. Gente, quem não conhece não tem noção da cultura do jiu-jitsu. Do Muay Thai, eles faziam Muay Thai também. E judô. E judô. Faziam os 3 e lá eles chegaram... O meu filho ia competir, eu não deixei que eu fiquei com medo. Mas eu vou te falar. Em Muay Thai, ele deu uma surra numa menina de 17 anos. Olha... E eu acho que ele tinha... Eu nem sei. Eu não sou muito dessas de tempo, não, sabe? A minha filha que decora o ano, decora essas coisas, ela tem uma mente ótima pra isso. Eu não tenho, não. Pra números. Nem pra data de aniversário, não me cobre. Não fale pra mim, hoje é meu aniversário, mas não me cobre. Então, assim, eu fiz uma loucura pra dar oportunidade pros meus filhos. Não me arrependo. Faz parte da história deles, da trajetória deles. Minha filha teve a oportunidade de ir pros Estados Unidos e ela, com 15 anos, disse, mãe, eu não vou. Eu não consigo ficar longe da senhora e do Isaac. Assim, só se a senhora for com o Isaac. Eu disse, não tem como agora. Aí ela disse, mãe, então eu não vou. E eu falei com a minha família e tal, e ela decidiu não ir, bateu o pé. Eu disse, eu não vou forçar, porque eu não gosto de nada forçado. Tem que ser natural, né? Já pensou? Eu pego, faço todo o esforço, ela vai, e em vez de ser positivo, é negativo? Não sei o que é. Não a gente não sabe, né? Que às vezes você tá forçando uma situação e não era para ser. Podia fluir perfeitamente, como podia fluir de uma outra forma, né? E aí ela pega e liga para mim chorando, eu não quero mais ficar aqui, a mãe, o desespero. O coração, um aperto, né? E aí, como diz lá em Eclesiastes, há tempo para todas as coisas. Não quer dizer que ela não foi naquele tempo, não quer dizer que não haverá um outro tempo.
Né? Então, imagina, eu fiz isso para os meus filhos terem uma oportunidade e a minha filha teve. Não quis ir, eu respeitei, até porque ela tinha 15 anos, ela não era de maior. Então, tem todo um processo por trás, né? Sim, E hoje o que mais aumenta são as coisas ruins que acontecem, menino, menina, enfim. Não estamos aqui para falar disso. E aí eu comecei a adoecer porque eu ficava indignada que os pais tinham tudo na mão para pagar 180 mensal. E aí não enxergava essa oportunidade. Não, porque eu não sei se ele vai estudar. Não, eu não sei se realmente é o sonho dele. Ficava colocando empecilho. Não, e a criança chorando. Querendo ir. Chorando. Que podia mudar a história de toda a família, né? Toda. Adolescente, menino de 16, 17 anos chorando na tua frente assim, porque era uma cal, chorando e dizia, é o meu sonho, mãe, é o meu sonho, pai, me ajuda. Mãe separada, que dizia assim, eu tenho que falar com o pai. E aí o pai dizia, se tu quiser, vai. E aí a mãe dizia, não, é melhor não. Só Deus sabe como essas crianças estão hoje. Meu Deus. Mas assim, eu comecei a adoecer por isso. Tô sendo bem sincera. Eu comecei a ter problema emocional. Minha pressão chegou a 22, eu estava no trabalho, comecei a ter dor de cabeça depois de uma cal, assim, de aprovação e tal, e eu ia bater no hospital lá em Barueri. Tô te falando com toda a sinceridade do meu coração. Minha filha trabalhava junto comigo. Ainda puxei minha filha para trabalhar na Next. Minha filha sabe vender hoje, sabe se posicionar, porque eu puxei ela. O Isaac foi criado lá dentro, porque eu ia, ela ia, ele também ia. Eu não tenho com quem deixar. Tudo da Next, o Isaac falava certinho. E eu dizia, ele dizia, eu vou ser diretor da Next, porque você tem a oportunidade realmente crescendo de ser sócio, ter uma cotinha lá dentro, conforme você vai crescendo, vai aumentando. Então, não é só um trabalho. Não é só... Você empreende dentro. Não é. Você pode realmente ter uma carreira lá dentro. Eu já tinha evoluído lá na minha carreira. Mas são momentos diferentes. Quem sabe um dia eu posso voltar. Eu falo com o pessoal de lá e aí eles dizem, volta. E eu digo, calma, ainda não é o momento. Mas é um amor, é uma paixão. E aí, depois que eu comecei a adoecer, eu comecei a ver, calma, eu preciso de outra coisa para dar uma quebrada aqui. Não é que eu não vá mais ficar aqui, mas aí apareceram outras coisas e eu fui saindo dali, como eu sou jornalista, fiz um trabalho como jornalista de escrever e tal. Cheguei a trabalhar em uma revista, Empreenda Revista, é uma das maiores revistas de empreendedorismo do Brasil, não é só de Barueri, de Alphaville, não é, mas lá eu trabalhava no comercial, só que é mais fácil para mim, porque eu entendo sobre a revista, né? Eu entendo sobre o produto, é mais fácil do que eu ter que te explicar todo o produto e você ir pegando. E aí, o Isaac, com 13 anos, eu vi que coisinhas estavam acontecendo. O que eu fiz? Não posso ficar PJ nem CLT em canto nenhum. Eu tenho que trabalhar de casa. Tem que estar junto. Trabalhar de casa, acompanhar. Já não estava chegando o mesmo horário quando saía da escola. Já não estava chegando o mesmo horário quando eu saía do curso. E aí, o desespero. Só eu, minha filha trabalhando, CLT também, de segunda a sexta, mas estava trabalhando, o Isaac ficando sozinho em casa o dia todo. 12, 13 anos. Aí o negócio para a mãe aperta. Já não tem um homem ali presente. A figura paterna. Não tem. Não tem ninguém da minha família. Próximo. Suporte, não tenho. Não tenho ninguém aqui. E aí eu peguei e disse, cara, eu vou voltar para um ponto que eu já saí, mas eu acho que é hora de voltar. Voltei para quê? Gestão de redes sociais. Que agora não é social media, é gestão de redes sociais. Gestão. E agora, como que funciona esse processo? Primeiramente, se as pessoas quiserem falar com você, te achar, para entender sobre esse universo das redes sociais, fazer gestão, que você vai explicar um pouco agora pra gente, como que elas te acham? Assim, tem gente que fala assim, me dá teu Instagram. Mas meu Instagram eu montei para mentoria. Eu parei agora porque eu estou reformulando a mentoria que eu vou começar. E aí eu parei meu Instagram. Mas o meu Instagram também é Louridana Castro. Louridana Castro. L-O-U, para quem quiser, R-I-D-A-N-A. Louridana, esse é meu nome mesmo, gente. Lindo, maravilhoso e único. Deus que escolheu. Sou única, fia. Né? E aí, Louridana Castro é meu Instagram. Mas realmente ele está voltado para a minha mentoria, para as mulheres que eu vou voltar, porque eu entendo que o resumo que eu fiz aqui, eu tenho muito a ajudar várias mulheres que acham que não são capazes.
Com certeza, que com estão certeza. no fundo do poço, como um dia eu já estive, e elas acham que elas são a burra, a feia, se olham no espelho, não merecem nada, e não é assim. Então, eu não posso abrir mão delas também, porque eu tenho um chamado. Nós temos um chamado, um propósito. Romanos 2, 28 diz assim: todas as coisas cooperam. Então, tudo que você passou, tudo que você viveu, todos os desafios, todas as vitórias, todos os anseios, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito, que você é o propósito de ajudar outras mulheres. Então, tudo que você passou foi necessário para que você tivesse essa bagagem, andar no propósito do Senhor e hoje ajudar outras pessoas para que elas não passem o que você passou. Sim. Né? Aí, com certeza, isso é surreal. E isso é para homem e para mulher, não importa. Vai chegar o momento que você vai usar o que Deus, o processo que você passou, o deserto que você passou para ajudar outras pessoas. Sim. Isso é o nosso processo e acabou, esse é o nosso propósito. Não estamos aqui por nós, estamos aqui sempre sobre pessoas. Sim. E aí... tem gente que pergunta assim, mas o teu Instagram não é profissional, porque, na verdade, eu gosto mais de trabalhar com indicação. Mas, de qualquer forma, o meu número, vou deixar aqui, é 11 9 8535 3397. Como que eu trabalho? Primeira coisa, eu peço para você preencher um formulário, né? Para quê? Para eu já ter uma noção se tu tem uma identidade visual. Se você ainda não tem, eu crio para você dentro da gestão do Instagram sem colocar nada a mais ou a menos, porque tem gente que cobra para isso. E eu acho que não custa nada você ajudar o outro que está ali começando. Perdido, não sabe para onde ir. A pessoa não sabe, ele só tem o conhecimento e muitas vezes nem iniciou as redes sociais porque nem sabe o que falar. Ele tem um conhecimento, sabe que pode ajudar outras pessoas, mas não tem ninguém para dar a mão. Eu já passei por isso. Então, hoje, eu dou a mão. Então, o que eu faço? Primeiro, peço para ele preencher todo um formulário para eu saber se ele já fez o Instagram, o que deu certo, o que não deu, o que ele gosta de fazer. A maioria das pessoas não gostam de gravar. Tem medo de gravar. Porque dizem, o pessoal vai me julgar. Eu já escutei isso, o pessoal vai me julgar. Minha família vai ver. Acha que eu sou blogueirinha agora. E aí, o blogueirinha, glória a Deus, porque eles dizem isso. Que você saiu da caixinha que ninguém da tua família saiu. Então, você, como blogueirinha, inicialmente é assim que vão te chamar, quer se aparecer e tudo. Amanhã vai ser quem vai estar puxando a rédea da família. Para crescer, vai ensinar. Mas eu entendo porque nós fomos ensinadas a isso. É cultura. Mas a gente precisa romper. E aí, depois que eu pego todas as informações, eu monto um projeto para dizer e mostrar para você em uma call mesmo. Eu abro o projeto, eu monto em PDF, mostro para você como que eu vou trabalhar seu Instagram. E eu sempre digo, Robson, é 50% eu, 50% você. 50-50. Nunca eu vou fazer o que você tem que fazer no seu Instagram. Porque você é o expert, você é a pessoa que tem o conhecimento, você tem que ser conhecido. Não sou eu vou estar por trás nos bastidores. Então, o que eu faço? Eu faço esse projeto, mostro para a pessoa em uma videochamada, explico todo o projeto, mostro para ela e eu pergunto no final, tá dentro do que você pensou? Eu até agora, espero que continue assim, nunca recebi um não. Pelo contrário, sempre no final foi, cara, tá melhor do que eu imaginei. Nem tinha essa ideia, nem tinha pensado nisso. Fiz uma call esses dias aí com uma pessoa que é psicanalista, ela nem sabia que ela podia fazer mentoria. Ela achava que só ia fazer o Instagram dela para ter cliente, paciente. E eu disse, não, vamos montar uma mentoria. Vamos montar uma mentoria. Abriu nova possibilidade. Tem escala de crescimento. Você pode ter isso, ter aquilo. E ela, sério? Eu disse, sério, eu vou montar toda a estrutura da mentoria dela. Toda. Mentoria inicial, mentoria mais ou menos, aquela top individual. Vou montar. Por quê? Porque eu vi que ela tem potencial. Se não tem... Tem o conhecimento, mas não tem o caminho, não tinha quem direcionasse. Não sabia. Então, assim, depois que eu entrego esse projeto, se a pessoa fechar comigo, ela não precisa pagar pelo aquele projeto. Na verdade, não é pagar, é investir, porque eu fiz um trabalho. E aí, se a pessoa não for fazer comigo, ela faz um investimento de R$50, eu entrego o projeto para ela. Se ela vai fazer com outra pessoa, tá tudo certo. Eu fiz a minha parte. E da melhor forma possível, porque é para Deus, não é para o homem. E se eu consigo fazer, é ele que me capacita.
me dá sabedoria, ele me dá inteligência, ele diz assim, é isso, é aquilo outro. Então, Deus vai me direcionando para aquilo. Então, aí se a pessoa quer o meu projeto, aí eu falo os pacotes que eu tenho, como dá pra gente fazer, e eu não sou essa amarrada de, o projeto tem gente que diz, é muito caro. Eu digo, mas você sabe quanto é? Eu já vi 5, 6 mil. O meu não é esse valor, eu falo logo, não é isso. Mas, assim, eu não sou amarrada ao ponto de dizer assim, não tem como fazer o pagamento assim. Não tem, eu não sou. Arruma possibilidades. Porque um dia eu precisei de possibilidades e não me deram. E eu tive que correr por outro lado. Tive que fazer outras coisas, entendeu? Então, eu entendo que eu preciso de recursos, sim, porque eu estou trabalhando, ninguém trabalha de graça, mas eu posso abençoar a vida de outras pessoas, ajudando, ajustando. E eu perguntei assim de uma pessoa, como que você pode me pagar? E ela, tu tá falando sério? Eu disse, tô, me diga como você pode me pagar, eu vou fazer. E aí, é assim que eu trabalho em relação às redes sociais. Porque eu entendo que você crescendo, eu estando junto com você, eu vou crescer. A parceria, né? Tipo, eu tô evoluindo, o outro tá junto comigo, né? Vai evoluir. Isso é muito interessante. Eu sei que você compartilhou aí bastante coisa. Nossa, é uma Teve loucura, os né? desafios e tal, mas é uma pergunta que eu sempre gosto de fazer para quem está começando a empreender ou para quem já empreende, é o seguinte. Na vida de todo empreendedor tem aquele vale, tem aquele desafio que a pessoa passa, que fala, eu pensei que eu não ia suportar, que eu não ia viver. Isso aconteceu com você também ou só com os outros empreendedores? Deus o livre, Tem um aí que você possa compartilhar com a gente? Tem o vale do não tem dinheiro para pagar o aluguel, não tem dinheiro para comprar comida. Meu Deus do céu. 2 filhos assim me olhando, ó, meus pitbullzinhos, gente. Pitbullzinho. E aí é o que eu falei. Quando você é mãe, é obrigação fazer. Falei ainda agora e eu não posso contradizer, eu não falo o que eu não faço ou o que eu não fiz. E aí, meu amigo, nessa hora, fui limpar apartamento. Aqui em Alphaville. Ser babá, super tranquilo. Vendi brigadeiro na rua, que coisa linda. Conheci um monte de gente. Fiz comida para vender dentro de casa? Fiz, coloquei nos grupos e fui vender. O que eu não posso é parar. É desesperador? Com certeza. Com certeza. Só que o dinheiro do apartamento que eu limpei, uma diária de 150, 200, 250, dependia do apartamento, enfim, me ajudava a ter o dinheiro da comida, a pagar o aluguel, a honrar o compromisso da água, da luz, e nada Deus deixou faltar. Sempre tinha o filé mignon? Não. Teve o tempo, uma semana aí, que teve o arroz, o feijão, cebola, alho e sal. Alguém morreu? Não, totalmente nutritivo. E meus filhos aprendem com isso, porque eu digo para eles, olha as escolhas que você faz. E quando você escolher, se dedique. Por quê? Porque vai ter que vir um resultado positivo de algo ruim, sempre vem algo bom. Sim. Seja conhecimento, seja um aprendizado, seja um resultado financeiro. E eu digo para eles, presta atenção na decisão, porque dali vai vir consequência, boa ou ruim. E eu ensino para eles, olha, observa, não faz o que tu não gosta. Não faz. Então, o deserto é para todos. Todo mundo tem o seu deserto, né? Todo mundo tem. Você acha que Silvio Santos está aí, a história dele até hoje? O que ele passou? Então, Flávio Augusto? Então, sempre tem. Sempre, todo empreendedor, na vida de qualquer pessoa, né? Mas aqui, como nossa linha é de empreendedorismo, todos eles vão ter os seus desafios, mas também tem as suas vitórias. Claro. Tem as suas... E aí, qual uma vitória que você teve, que você falou, cara, aqui eu tive sucesso, aqui eu fui bem sucedida? Cara, foi assim, em um mês levantar 6 mil com 2 clientes e do momento que não tem nada. O vale. E sabe aquele assim, apareceu? O apareceu é Deus. Deus deu a providência. Deus me levou em um canto, Deus usou outra pessoa para indicar, Deus faz isso. Como eu falei, ele usou uma mula para falar, então ele ajusta do jeito que ele quiser. E aí apareceu 2 clientes que não pechicharam, não choraram e disseram, tô contigo, vamos junto. Quanto que tem que pagar? Pagar agora, Pix, 6 mil assim. Em uma semana. Não foi nem uma semana um, outro no outro. Não foi. Uau, muito bom. Laure, eu quero
agradecer. A gente está caminhando aqui para o final. Obrigado por você ter aceito o convite, ter compartilhado tanta coisa que eu aqui fiquei mais hoje ouvindo do que participando. Me inspirou bastante coisas. Pode ter certeza que o que você compartilhou, tenho certeza que vai fazer diferença na vida de quem está assistindo. Amém. Mas se não fizer, na minha, já fez. Pode ter certeza. Tá valendo. Na minha já fez diferença o que você compartilhou. E a gente chega no final, eu gosto sempre que você deixe uma mensagem, algo que você acredita, que queima no seu coração, que é importante que outras pessoas ouçam. Como já tocou a minha vida, o que você compartilhou até aqui, eu creio que possa tocar a vida de outras pessoas que estão nos assistindo. Amém. Tenha certeza que Deus está com você. Tenha certeza que você também pode. Não é porque alguém está lá em cima que pode pisar em você. O seu valor é imensurável para Deus. O amor que Ele tem por você, assim como Ele tem por mim, é incondicional. Nem eu, amando meus filhos, posso comparar com o amor de Deus. Então, não se humilhe, não aceite migalhas, mas faça as coisas com dignidade, para que amanhã você bata no peito e diga: eu venci com Cristo na frente e Ele comigo. Amém. Show de bola, Laura. Obrigado por você ter aceito o convite, ter compartilhado essas histórias muito bacana. Me inspirou, me motivou. E para você que nos acompanhou aqui, não deixa de seguir o canal, deixar o seu comentário, o que você achou das histórias que ela compartilhou com a gente aqui. Como eu digo, história de sucesso. E compartilha esse vídeo para que você possa inspirar outras pessoas e depois elas virem te agradecer. Obrigado por você ter compartilhado esse vídeo, tá? E nos vemos num próximo episódio do podcast Histórias de Sucesso. Até mais. Tchau, tchau.